Olá pessoal, boa tarde. Professor Lelis França Moraes. Sou enfermeiro em urgência e emergência, cardiologia hemodinâmica, e hoje nós vamos falar de um tema bastante importante, que é o tema primeiros socorros. É muito importante aí no nosso dia a dia, tanto no nosso dia a dia quanto nas unidades hospitalares, tá ok? Então, é um tema aí bastante requisitado hoje. Primeiramente, vamos falar sobre definição de primeiros socorros. O próprio nome já diz, né? Primeiros socorros. É quando você vai prestar os primeiros atendimentos àquela vítima de algum acidente, sofrimento, é aliviar o sofrimento daquela pessoa e não provocar mais lesões das que já existem e tentar promover uma recuperação até que chegue o socorro especializado. Então, basicamente, essa é a definição, tá ok? Reconhecendo, avaliando e priorizando a necessidade dos primeiros socorros, tá ok? Usando conhecimentos e habilidades. Então, sim, primeiros socorros também nós precisamos de treinamento, tá? Quanto mais treinarmos, melhor, tá? Então, muito interessante essa parte, tá? A gente também tem que reconhecer as limitações e buscar os cuidados adicionais quando necessários, tá? Quando você vai solicitar socorro, você está realizando os primeiros socorros, é necessário que você solicite ajuda, tá? Para que o socorro especializado chegue. E como é que nós vamos fazer isso? Primeiro você vai se identificar. Vai ligar no 92, no 93, tá? Ou até mesmo no 90 e dizer o número da onde você está ligando. Dá uma boa referência do local do acidente, do local do ocorrido, tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque uma boa referência, o socorro consegue chegar mais rápido. Outro detalhe importante, o número de acidentados. Quantas pessoas que estão acidentadas, quantas pessoas que se machucaram. Tá? Isso tudo faz uma grande diferença. E, se possível, também faça um pequeno histórico do que aconteceu, mas bem breve, tá? para que o socorro chegue um pouco mais rápido. Essa ligação não é cobrada, é gratuita, tá? Vai cair direto na Polícia Militar, no SAMU ou no Corpo de Bombeiro. E com isso o socorro vai chegar bem mais rápido. Então, quem for solicitar socorro tem que ser uma pessoa que esteja mais calma, tá? Para que as informações sejam prestadas com mais brevidade possível, tá? E o socorro chegue mais rápido. Bom, vamos logo direto ao ponto, tá? Basicamente, a gente já vai logo direto no que realmente interessa. Vamos falar agora sobre suporte básico de vida, que é um dos temas mais importantes, tá, de primeiros socorros e que é o termo mais urgente para poder salvar uma vida, que é o suporte básico de vida. Nós vamos falar nesse primeiro momento sobre parada cardiorrespiratória, tá? Vamos falar um pouco sobre os protocolos, o que é parada cardiorrespiratória, a importância do suporte básico de vida, a cadeia de sobrevivência, os ritmos de parada cardiorrespiratória, os 4 passos que salvam vidas, tá? Suporte básico de vida no adulto, criança e lactente, o uso do desfibrilador externo automático, e também nós vamos falar sobre obstrução de vias aéreas por corpo estranho, que tem ocorrido muito agora nesse início de ano, principalmente com crianças, crianças e bebês. E um bom suporte básico de vida, nós conseguimos salvar várias vidas. Tá? Prevenir também, que é muito importante. Não é só atuar nos primeiros socorros, mas prevenir para que os acidentes não aconteçam. Tá? A maioria dos acidentes são preveníveis. Tá ok? Os protocolos. American Heart Association, tá? É o protocolo americano e que nós usamos no Brasil. Né? É um dos melhores protocolos em relação à parada cardiorrespiratória. Tá? E isso em conjunto com a IUCOR, que é um Comitê Internacional de Ressuscitação. Então, os protocolos são muito bem elaborados e o Brasil fez a adesão de usar esse protocolo. Bem, o que é uma parada cardiorrespiratória? É a cessação da circulação e da respiração. Ou seja, nós não vamos ter, tá,
o coração vai parar de bater, nós não vamos ter circulação, a vítima não vai respirar, tá? E vai ficar inconsciente. Isso é parada cardiorrespiratória. Daqui a pouco nós vamos ver mais alguns detalhes, como identificar que o paciente está parado. Tá? Isso é um pouco mais crítico e a gente tem que saber identificar para poder iniciar o protocolo de forma correta. A importância do suporte básico de vida. Basicamente, pessoal, então se o tempo é vida, tá? Uma pessoa que está parada, que não tem pulso e não respira, a cada minuto ela perde 10% de chance de sobrevida. Então, o que é o ideal? Você detectou que a vítima está em parada cardiorrespiratória, iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar nos primeiros 4 minutos. De preferência nos primeiros minutos, até o socorro chegar. Tá? Nós vamos ver mais na frente alguns detalhes. Existe a cadeia de sobrevivência. Nós vamos trabalhar com a segunda cadeia, que é a cadeia do pré-hospitalar. Tá? O que é essa cadeia de sobrevivência? São 5 elos. Tá? Os 5 elos, o próprio nome já diz, são elos. Não podem ser quebrados de forma alguma. Pois se esse elo for quebrado, tá? Essa vítima ela pode sofrer consequências graves e até a óbito. Então, qual é o primeiro elo e um dos mais importantes? É o reconhecimento da parada cardiorrespiratória e acionamento do serviço de urgência. Eu já vou expor aqui nesse primeiro elo o que nós devemos fazer para reconhecer que a vítima está parada. A primeira coisa é inconsciência. Você vai chamar a vítima por responsividade, batendo bem forte no ombro, nos 2 ombros. Tá? Ela não te responde, você já chama por ajuda e pede o desfibrilador. Segundo passo, verifica pulso e respiração ao mesmo tempo. O pulso é verificado na região da carótida, tá? Região do pescoço. É o pulso carotídeo, é o pulso central. Tá? Não pode ser pulso periférico. Tá? Então tem que ser um pulso central, pulso carotídeo. Não tem pulso, está parado. Segundo elo, iniciar as compressões torácicas com alta qualidade. Daqui a pouco nós vamos falar sobre essa técnica que é bem interessante. Tá, ok? Terceiro elo, muito importante também, que é a rápida desfibrilação, ou seja, é o choque no paciente que está parado, pois o coração pode estar fibrilando, ou seja, o coração pode estar tremendo. Tá? Isso já é ritmo de parada cardiorrespiratória. O choque, neste momento, é de fundamental importância. Tá, ok? Quarto elo, serviços médicos, tá? E suporte avançado. Tá, ok? Quinto elo, suporte avançado de vida e os cuidados pós-PCR. Por que os cuidados pós-PCR? De nada adianta a gente reanimar uma vítima, tá? Ela ter retorno circulatório e a gente não ter para onde enviar essa vítima. Ou, por exemplo, ela deve ir para uma UTI ou um box de emergência, ser estabilizada, né, até ter condições de ter o seu retorno total. Tá? Então, esse elo, essa cadeia é uma cadeia de sobrevivência muito importante e que todos os elos devem ser realizados de forma correta. Bom, nós falamos que o paciente tem que sofrer desfibrilação, ou seja, sofrer choque. Nós temos 4 ritmos de parada. Quais são esses ritmos de parada? Tá? Isso é importante nós destacarmos, porque desses 4 ritmos, somente 2 tá, que sofrem desfibrilação. Quais são eles? O primeiro, taquicardia ventricular sem pulso ou TVSP. Tá? É muito este. E o segundo, FV, que é a fibrilação ventricular. Se nós estivermos dentro de uma unidade hospitalar, é possível monitorizar o paciente e detectar esses ritmos. Se não tivermos em ambiente hospitalar, a gente vai usar o desfibrilador externo automático, que vai indicar choque ou não. Se ele indicar choque, é possível que o paciente esteja em TVSP, que é a taquicardia ventricular sem pulso, ou fibrilação ventricular. Não tem como a gente detectar qual é um dos dois. Mas, lembrando que o tratamento é o mesmo, é o choque. Tá ok? Os outros 2
que é atividade elétrica sem pulso e assistolia, são os piores prognósticos. Tá? Piores prognósticos. A assistolia, a famosa linha reta, tá? Então, o paciente tem de 1 a 2% de chance de sobrevida. E atividade elétrica sem pulso, a ESP, o coração tem atividade elétrica, mas não tem função mecânica, ou seja, não tem pulso. Eu consigo ver o traçado, mas não consigo sentir pulso. Por isso a importância de verificar pulso na região central, pulso carotídeo, tá? Que esse ritmo pode enganar. Você acha que tem batimento, mas o paciente não tem. Então, é um treinamento bastante importante, tá? E que nós temos que treinar periodicamente, dia a dia, para poder aprimorar essa questão de visualizar esses traçados e tomar a conduta correta para com a vítima. Ok? A avaliação inicial, basicamente, é o que nós já falamos, até antecipei um pouco, tá? Que é o reconhecimento, tocar nos ombros, tá? E chamar a vítima. Consegue me ouvir? Isso de forma bem um pouco mais forte, porque ele pode estar dormindo profundamente. Tá? Não respondeu, pedi por ajuda e pedi o desfibrilador externo automático. Logo em seguida, verificar pulso e respiração ao mesmo tempo. Agora, só um detalhe que eu não tinha mencionado é que para a verificação de pulso é um mínimo 5 segundos e não mais que 10 segundos. O protocolo trabalha bastante com questão de tempo, tá? Minimizar as interrupções, tá? E ser o mais breve possível. Para que isso? Para que o cérebro não fique sem oxigênio por muito tempo. Tá? Então é não mais que 10 segundos e não menos que 5 segundos. E iniciar as compressões torácicas com qualidade. Isso é o mais importante. Ok? Atendimento. Como é que eu vou fazer as compressões torácicas? Você vai posicionar a região hipoternar do calcanhar, tá? Da mão sobre o centro do tórax, no osso chamado externo, é no centro do tórax. Não pode ser nem um pouquinho mais para a direita, nem um pouquinho mais para a esquerda. Tá? Isso é essencial que seja no centro do tórax. Detalhe, eu não posso também pegar mamilo como referência, tá? Porque mamilo nem todo mundo está no mesmo lugar. Tá? Então, por isso que eu tenho que localizar o externo. Se não conseguir identificar o externo de primeiro momento, localize a parte do apêndice tifoide, que é a parte inicial do estômago, tá? Bem na parte inicial. Entrelaça 2 dedos acima, você já consegue localizar o externo. Tá? E tem que ser no ângulo de 90 graus. Braços estendidos, bem estendidos, 90 graus, e você vai fazer força e velocidade. Tá, ok? Qual é a velocidade? De acordo com o protocolo, no mínimo 100 e não pode passar de 120 compressões por minuto. Lembrando que isso não é a quantidade, é a velocidade, tá ok? Então não confunda com quantidade, tá? Qual é a força que eu vou colocar? Paciente adulto, 5 centímetros, no máximo 6 centímetros. Não posso ultrapassar isso porque senão há fratura de costela, até própria fratura de externo, e fratura de costela, todos nós sabemos que pode trazer consequências graves para esse paciente, caso ele retorne da parada cardiorrespiratória. Criança, lembrando, o protocolo, ele diz o seguinte, criança vai de 1 ano até a puberdade, tá? Ele não cita a idade a idade máxima da criança, tá? Então é até a puberdade, porque cada criança desenvolve a sua puberdade por volta dos 10, 11, 12 anos. Então é até a puberdade. 5 centímetros. Tá? Lactente, que é o bebê, 4 centímetros. E bebê vai até 1 ano de idade. Tá ok? Retorno total do tórax. Quando nós vamos fazer as compressões torácicas, eu preciso que esse tórax ele tenha um retorno. Tá? É como se a gente estivesse fazendo o trabalho do coração. Na verdade, nós estamos fazendo o trabalho do coração, que é de contração e relaxamento, ou seja, sístole e diástole. Tá? Então, é importante para que o sangue que está parado circule de forma mais ideal possível. Tá? E o protocolo é bem claro nesses pontos. É com qualidade. Eu preciso de qualidade. Tá ok? Basicamente, agora vamos para a parte mais prática. Tá? As compressões. Qual é a relação compressão-ventilação no adulto?
eu vou realizar 30 compressões, tá? E 2 ventilações. No adulto, não muda. Eu posso estar sozinho ou com mais de uma pessoa, ou seja, com mais de um socorrista. 30, sempre vai ser 30 por 2 no adulto. 30 compressões, 2 ventilações. Durante 5 ciclos, que é igual a 2 minutos. Ok? Também, de acordo com as atualizações, eu posso estar fazendo 2 minutos direto. Tá? Ou seja, compressões torácicas contínuas por 2 minutos. E a ventilação, como fica? Aí você não vai fazer mais 2, você vai fazer a cada 6 segundos uma ventilação, tá? Que vai dar 10 ventilações por minuto. Essa é a nova atualização, mas o que ainda predomina é o 30 por 2, tá ok? Criança e bebê, tá? Se eu estiver sozinho, 30 por 2. 5 ciclos da mesma forma do adulto. Se tiver mais de uma pessoa, mais de um socorrista, aí eu passo a realizar 15 compressões e 2 ventilações, que vai dar um total de 10 ciclos. Mas que isso não muda, isso vai dar 2 minutos da mesma forma. Tá? Da mesma forma. E a ventilação de resgate? É aquele paciente que está só com parada respiratória. No adulto, uma ventilação a cada 5 a 6 segundos, totalizando 10 a 12 ventilações por minuto. Tá? Na criança e no bebê, uma ventilação a cada 3 a 5 segundos, totalizando de 12 a 20. E não posso esquecer, a cada 2 minutos eu reavalio o pulso. E lembrando que o pulso, região carotídea. Desculpa, região do pescoço, carótida. Desfibrilador externo automático. Tá? É interessante você sempre solicitar o desfibrilador, lembrando que no Brasil a gente tem pouquíssimas leis, tá, em relação ao uso obrigatório do desfibrilador em ambientes com grandes aglomerações. Então a gente praticamente não tem isso em regiões públicas. Tá? Então é importante, quando você identifica uma vítima parada, que solicite a presença do DEA, ou seja, o socorro vai trazer e podemos utilizar. E é o que pode salvar uma vida. Tá? Como é que nós vamos fazer? Posicionar ao lado da cabeça. Nós temos vários modelos de desfibriladores, que é o famoso DEA. Tá? Ele é autoinstrutivo, tá? Ele te fala tudo o que você tem que fazer. É interessante, logicamente, quando você tem mais experiência, você já sabe todo o passo a passo. Tá? Mas para quem não tem, quando você liga ele te dá todas as instruções. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeiramente, posicionar do lado da cabeça, nós vamos ligar, colocar as pás, tá, no tórax do paciente. Depois nós vamos colocar o plug. Por quê? Se eu colocar o plug no DEA antes de colocar as pás, ele já vai identificar o ritmo cardíaco. E aí não é interessante, por quê? Porque as pás ainda não estão colocadas. Então ele vai identificar o ritmo cardíaco de quem? Tá? Então, primeiramente, liga, coloque as pás, coloque o plug. A partir do momento que você coloca o plug, ele já vai analisar o ritmo cardíaco. Tá bom? Então, ele mesmo que vai analisar o ritmo cardíaco, você vai ouvir essa análise, ele vai pedir choque ou não. Tá? Se ele pedir choque, é porque parou em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso. Você vai pedir para que todo mundo se afaste, tá? E além de pedir, você vai confirmar se todo mundo realmente afastou, tá? Apertar o botão piscante, que é o botão laranja, tá? E ele vai te orientar em relação a isso. Tá? E você vai aplicar o choque. Após aplicar o choque, inicie ressuscitação cardiopulmonar por mais 2 minutos, para depois avaliar o ritmo cardíaco de novo e avaliar o pulso. Tá? Então ele é bem simples de estar usando, mas é necessário também que tenha um pequeno treinamento, tá? Para você ter uma habilidade um pouco melhor em relação a isso na hora que se necessita. Tá? Situações especiais do desfibrilador. Tórax peludo, é interessante que tem na bolsinha do desfibrilador você tenha um barbeador, uma lâmina, gilete e depile o paciente, faça a tricotomia na região em que vai colar as pás, tá? Porque senão você não vai ter uma boa eficiência em relação ao choque. Tórax molhado, é necessário que se seque a parte toda do tórax, tá? Para que não haja acidente
Todos nós sabemos que a água é um bom condutor de energia, então isso você pode conduzir a energia de forma errada também e até mesmo correr risco de acidente. Tá? Adesivos medicamentosos, é importante também, possivelmente, estar retirando esses adesivos, se estiver na região que você vai aplicar as pás do DEA. Marca-passo, aqui é uma parte mais crítica, porque hoje nós sabemos que os marca-passos são bem pequenos, menores, você praticamente não sabe quem está usando. Tá? E às vezes uma vítima parada você nem sabe que ela usa, porque ela pode estar sozinha e não consegue te informar isso. Mas se você souber que ela está usando, conseguir visualizar, eu tenho que colocar as pás do marca-passo uma distância de 8 centímetros, tá? 8 centímetros para o lado ou para baixo do marca-passo. Não posso colocar em cima, porque o choque pode danificar o marca-passo, desincronizar o marca-passo. Tá? E criança, que a gente tenha as pás infantil. Tá? Se eu não tiver as pás infantil e a criança apresentar fibrilação, eu posso usar de adulto. Tá? Mas é exceção, último caso. Ok? Então, último caso, não tenho a pá infantil, eu uso a pá adulta. Se for desfibrilador manual, ele tem abaixo das pás de adulto, tá? Ele tem uma pázinha infantil. E também isso é interessante, quem estiver no trabalho, que vai mexer nesse equipamento, que é o desfibrilador manual, é importante ter essa curiosidade de olhar abaixo da pá, tá, de adulto. É só você puxar, tem uma travinha, você puxa, tem uma pazinha infantil, que é um pouco menor, tá ok? E é o que vai fazer a diferença também numa criança, tá? Então, o que nós tínhamos para falar sobre parada cardiorrespiratória, que é o suporte básico de vida, que é o que salva a vida. Tá? Então, antes de nós começarmos a falar do desmaio, eu só vou dar uma frisada aqui em relação ao suporte básico de vida. É o que salva a vida, é o suporte básico. E tem que ser bem feito, com qualidade. Porque senão não adianta o suporte avançado chegar se o suporte básico não foi bem feito. Tá? O cérebro não recebeu a oxigenação adequada, o cérebro pode sofrer necrose e morrer, e aí acabou, você não consegue trazer o paciente com qualidade. E o mais importante é nós trazermos o paciente de volta, ressuscitar ele, mas com qualidade, tá? Porque senão ele vai ficar em cima de uma cama vegetando, coisas que não é o que a gente quer para a vítima, tá bom? Então, por isso a importância. E um detalhe principal também é treinamento, pessoal. Treinamento, quanto mais a gente treina, tá? Melhor a gente fica, tá? Pode ser até um tema simples, mas é um tema de primordial importância, tá ok? Então, treinar a galera, treinar bastante para ficar bom nisso aí e salvar mais vidas, tá? Vamos passar agora então para o desmaio. Tá? Desmaio é uma coisa comum que acontece em vários lugares, todos os dias e por vários motivos. Mas é uma coisa mais simples se você está atendendo na parte de primeiro socorro, tá? Até o socorro especializado chegar. Nós temos que identificar como é que ocorre. Tá? Significa uma perda súbita e transitória de consciência associada ao relaxamento muscular. Ou seja, a pessoa ela fica inconsciente, desmaia e fica sem tônus muscular. Tá? Uma das principais causas é provocada pela redução abrupta da irrigação cerebral. Ou seja, a pessoa pode ter ficado muito tempo em pé, ela pode ter ficado em lugares confinados, lugares quentes, muita pessoa, calor demais, a pessoa às vezes não teve uma boa alimentação. Então são vários fatores que podem ocasionar o desmaio. Tá? E o mais comum é a falta de oxigenação durante um período curto e que ocasiona o desmaio. Tá ok? Então, já falamos de algumas, tá? Só para citar aqui mais algumas. Então, vamos lá. O AVC, que é a doença cerebrovascular, convulsões, origem cardíaca, como arritmias, doenças cardíacas, ou seja, já pessoas que já têm doenças cardíacas, tá? Já são cardiopatas. Embolia pulmonar, hipertensão pulmonar, já são coisas mais complexas. Tá? Hipoglicemia, aquela pessoa que às vezes não se alimentou tão bem na parte da manhã e ficou até a parte do almoço sem se alimentar, a glicemia do sangue pode abaixar e ela pode sofrer um desmaio por falta de glicose. Intoxicações, ou seja, tomou remédio para poder autoextermínio,
hipotensão postural, síncope, causas infecciosas e por aí vai. Nós temos várias causas, a gente tem que trabalhar com as principais, com as mais comuns que ocorrem e o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas. Tá ok? Desconhecidas ao redor de 40%. Então ainda há um grande número ainda de causas desconhecidas, tá? Mas as principais é o que a gente vai conseguir ajudar as pessoas aí que sofrem desmaio em qualquer situação, tá? Sintomas: turbação visual, suor, calafrio ou frio, náuseas, tontura, vômito, às vezes, vai depender da causa principal, palidez cutânea, ou seja, né, a pessoa vai ficar bem pálida, amarela, ou com a pele bem branca, pode ser já um sinal de desmaio, ou já a pessoa já desmaiada também. Tá? Atendimento, aqui é a principal parte, coisa simples que a gente consegue resolver fácil, lógico, dependendo da causa, né? Mas das causas mais comuns a gente consegue resolver isso fácil. Primeira coisa, arejar o ambiente ou transportar a vítima para um local com melhor ventilação possível. Lembrando que a maior causa de desmaio é a falta de irrigação cerebral por um momento curto, então é por falta de oxigênio, tá ok? Elevar os membros, como a mochila, a roupa, uma cadeira, você vai elevar os membros mais alto que todo o corpo, ou seja, com isso você vai fazer o quê? Que a circulação ela vai atuar mais na parte mais baixa, ou seja, vai fazer o cérebro oxigenar melhor e a pessoa vai começar a acordar, tá? Virar a cabeça para o lado, se a pessoa estiver já totalmente inconsciente ou com secreção na boca. Para que nós vamos fazer isso? Para evitar que a vítima venha vomitar e possa se asfixiar, ou seja, possa engasgar com secreção, com vômito, e com isso o quadro que era simples passa a ser grave. Tá? Então, um cuidado simples você já consegue resolver e prevenir uma outra situação que pode ser crítica. Tá? Então, esses são os quadros mais simples, mais tranquilos de se resolver. Tá? Continuando ainda aqui, afrouxar a roupa para uma melhor circulação. Uma coisa interessante é que quando as pessoas desmaiam, as pessoas querem oferecer água, querem oferecer remédio, comida. Isso não é interessante quando a pessoa está desacordada. Tá? O ideal é que você ofereça, sim, quando ela estiver bem acordada, tá? Já conversando com você, consciente, orientada, seus reflexos recuperados totalmente para que você evite que ela engasgue. Tá? Engasgue ou se afogue com líquido. Então, é interessante que não aconteça isso quando estiver inconsciente. Tá? Uma outra situação é cuidado em deixar pacientes, a vítima, tá, sozinha imediatamente após o desmaio, porque ela pode voltar a desmaiar de novo. Então, o ideal é que quando ela começar a voltar a respirar, tá, começar a voltar a sua consciência, você senta, respira fundo, apoia, tá, até ela voltar totalmente. Assim que ela volta, aí sim você pode deixar ela caminhar. Porque se deixar de imediato, ela pode sofrer um novo desmaio e vir a sofrer lesões cranianas, fraturas. Tá? Então, além disso, a gente pode prevenir também as consequências que podem vir a ocorrer, caso a gente deixe ela caminhar logo após o desmaio. Tá ok? Então, nós já falamos que o organismo se readapta na posição vertical e ele evita que ela desmaie novamente. Tá ok? Então, evitar também de levantar bruscamente, porque pode faltar o fluxo sanguíneo novamente, momentaneamente, e ela pode desmaiar novamente. Ok? Se ainda não houve desmaio, aí sim nós vamos fazer o que algumas pessoas estão fazendo com pessoas desmaiadas. E não é legal que isso aconteça, porque a pessoa desmaiada tem que ficar no chão para evitar nova queda. Então, se não houve desmaio ainda, sentar a vítima numa cadeira e fazer com que ela coloque a cabeça entre as coxas, tá? O socorrista faça pressão na nuca para baixo, com a palma da mão, enquanto ela força a cabeça para cima por alguns segundos. O que isso vai ocasionar? Esse movimento fará que aumente a quantidade de sangue e oxigênio no cérebro. Só que o ideal é que se realize esse procedimento umas 3 vezes no máximo. Tá? Por quê? Para evitar também o excesso de oxigênio no cérebro, porque o excesso também é prejudicial. Tá ok? Então, na parte do desmaio, as situações menos complexas são mais fáceis de você
realizar os primeiros socorros. O que a gente tem que lembrar em relação ao desmaio, verificar se a pessoa está somente desmaiada ou se ela está parada, ou seja, sofreu uma parada cardiorrespiratória. Então, é interessante que identifique também respiração e pulso para ver se é só um simples desmaio ou se eu tenho que partir para procedimentos mais complexos. Tá? E um outro detalhe, nunca esquecer de chamar socorro, porque se a causa do desmaio não for tão simples assim, é necessário encaminhar essa vítima, tá, para um hospital de referência. Tá ok? Em relação ao desmaio, eu acho que é isso, está tranquilo. Então, agora nós vamos passar para as manobras de desobstrução das vias aéreas, que é o famoso OVAS, né? Ou seja, obstrução da via aérea por corpo estranho. Isso acontece muito, tá? Muito. Chega muito paciente no hospital já parado ou com parada respiratória por obstrução de via aérea. Adulto, principalmente com pedaços de carne, né? Outros objetos também pode acontecer. Tá? É uma situação crítica, onde a pessoa vai começar a ficar com falta de oxigenação e ela vai parar por hipóxia, ou seja, vai diminuir a oxigenação a nível periférico, de primeiro momento. Então, o que é ideal? Que nós saibamos fazer as manobras de desobstrução das vias aéreas, tanto em adulto quanto em criança e bebê. Nós vamos começar falando da parte do adulto, que é a famosa manobra de Heineken, tá? Manobra de Heineken. Deixa eu só voltar aqui rapidinho, tá? Eu vou falar aqui, depois a gente vai ver mais um pouquinho na frente. A manobra de Heineken, você vai, quando o paciente ainda está consciente, tá? Ainda consciente, você vai apoiar por detrás, cerrar o punho, como na figura do slide está mostrando, cerrar o punho, tá? Apoiar e colocar força como se fosse um J, para dentro e para cima, várias vezes, até a pessoa expelir o objeto ou até ela ficar inconsciente. Aí vocês podem me perguntar, e se ela ficar inconsciente? Qual é o procedimento a ser realizado? Se ela ficar inconsciente, com certeza ela vai sofrer uma parada cardiorrespiratória por hipóxia, e aí nós temos que partir para as compressões torácicas. E aí, uma manobra de desobstrução, se nós não conseguimos, vai virar uma parada, ou seja, vai virar reanimação cardiopulmonar. E é importante também que se chame socorro para poder ajudar, mesmo que você consiga desengasgar. Tá? Então, é importante a presença do socorro também especializado. Nós já falamos basicamente o que é o OVAS. Tá? Esse sinal com a mão na garganta é o sinal universal, tá? É o sinal universal da asfixia, ou seja, estou com falta de ar, eu vou levar a mão onde? Na garganta, tá ok? Então nós falamos de adulto, vamos falar daqui a pouquinho de bebê e criança, que é a parte mais crítica, tá? Bem mais crítica. Como nós já falamos alguns exemplos, quais são as causas mais frequentes no adulto? Alimento, carne. Acontece muito isso, pessoal. Em casa, um pedaço de carne grande, um pedaço de carne gordurosa, em feiras, né, espetinhos, as pessoas às vezes conversando ali despercebida, acabam engolindo sem querer de uma vez e acaba engasgando, tá? E sofrendo aí a famosa obstrução de vias aéreas. E que se não nada for feito de primeiros socorros, essa vítima vai a óbito, tá? E é rápido isso aí, entre 5 a 10 minutos, se não fizer nada, é óbito, tá? Próteses dentárias. Aí as pessoas imaginam, mas como que uma pessoa vai engasgar com a prótese dentária? Isso é interessante e vários casos, tenho vários exemplos, tá? De pessoas que dormem com prótese dentária e ele pode engolir sim e ocasionar a obstrução das vias aéreas superiores, tá? Fragmentos dentários, e que vai ser mais na parte de trauma, de acidente, que pode acontecer também, tá? Chicletes, balas, principalmente crianças, de 1 ano até uns 5 anos aí, tem acontecido muitos casos de engasgo, inclusive fatais, com relação a chiclete e balinha e pirulito. Então, além de sabermos os primeiros socorros, o ideal é que a gente previna também que isso aconteça. Então, não deixe chiclete, balinha e pirulito para crianças que ainda não têm uma boa coordenação motora, tá? Porque ela não vai conseguir separar isso, ela não vai conseguir engolir e vai acabar parando
tá, na traqueia e obstruindo a via aérea. Broncoaspiração, também vai acontecer muito isso aí em pacientes mais idosos, que às vezes não conseguem deglutir de forma ideal devido a alguma doença degenerativa ou alguma sequela de AVC, alguma outra sequela também, tá? Então isso é uma das causas também críticas, e lactentes também sofrem muita, bebês menor de 1 ano, também acontece muito esse quarto caso aí, que é a broncoaspiração, principalmente com líquido e leite, tá? O leite materno. Então tem que ter muito cuidado. Além disso, prevenir para que isso não aconteça, tá? São os primeiros socorros preveníveis, ou seja, eu posso prevenir, para que eu vou remediar, tá? Lactentes e crianças, nós temos que perceber aí, crianças a partir de 1 ano já começam a ter mais curiosidade, já começam a andar, e começa a pegar objetos pequenos e colocar na boca. Então chega muita criança, tá? Chega muita criança nos hospitais de referência engolindo moeda, pilhas, e vários outros objetos menores, e que às vezes vão parar lá no estômago, aí é um pouco mais tranquilo, senão vai, não obstrui via aérea. O mais perigoso é quando cai na via aérea, aí obstrui e aí viram o primeiro socorro, viram uma emergência crítica, tá? E aspiração de leite regurgitado também. Acaba de mamar, já põe no berço, nem coloca para poder arrotar, né? E tem que ser na posição mais inclinada. Tudo isso também são os cuidados para prevenir também, né? Além de ser primeiros socorros, quando acontecer, a gente tem que prevenir isso também. Tá? Tipos de vítima, a consciente, nós já falamos, tá? Então a gente vai fazer manobra de Hayek, tá? E a vítima inconsciente pode ser suspeita de infarto, AVC, obstrução de via aérea, e aí se for a pessoa inconsciente, nós já vamos iniciar com a ressuscitação cardiopulmonar, tá? Como eu já disse na figura anterior, sinal universal da asfixia, tá? 95% a 99%, quando apresenta obstrução de via aérea, faz esse sinal. Então, é importante a gente saber esse sinal, porque quando você vê uma pessoa com a mão no pescoço, né, dessa forma que está aqui no slide, você já pode suspeitar que a pessoa está engasgada, principalmente dentro de restaurantes, né, praça de alimentação. Então, isso pode acontecer na nossa presença e esse paciente alia os primeiros socorros, porque quando chega na unidade hospitalar, ele já passou daquela fase dos primeiros socorros. Tá? Ou às vezes também pode chegar, às vezes mora próximo do hospital, próximo da unidade hospitalar e vai direto para lá. Tá? Então pode acontecer também. É um pouquinho menos comum, mas acontece. Ok? Nós já falamos da manobra de Hayek, só para vocês visualizarem novamente. Né? Cerra o punho, tá ok? Apoia, a primeira coisa que vocês vão fazer é apoiar-se por detrás da vítima, cerrar o punho, colocar na posição inicial do estômago, e fazer uma força de J para dentro e para cima até o objeto expelir. Tá ok? Em criança, que é agora que é mais interessante ainda. Como é que nós vamos fazer essa manobra em crianças? Tá? Crianças maiores de 1 ano, que já começaram a andar, a mesma manobra do adulto, que é de Hayek, tá? De forma semelhante. Só que nós vamos ajoelhar, ficar quase do tamanho da criança, localizar a porção inicial do estômago, tá? Que é abaixo do apêndice tifoide, e fazer a manobra de Hayek da mesma forma do adulto, só que com menos força, observar também o tamanho da criança e dosar a força para não machucar a criança, tá ok? Lactentes. Daqui a pouco eu vou mostrar uma figura para vocês, e o que tem acontecido de lactentes, tá, engasgado durante esse início de ano não é brincadeira. Tá? E o primeiro socorro é o que vai fazer total diferença, gente. Não dá tempo de chegar no hospital às vezes. Tá? Então, todo mundo tem que estar aí preparado, ou pelo menos deveria estar preparado para atender esses casos críticos e que um simples procedimento já ajuda aí você a salvar a vida de uma criança, né, de um bebezinho que ainda tem muita vida pela frente. Tá? E como nós vamos fazer? Eu já vou passar para a figura. Olha só. Reconhecer que um bebê está engasgado. Ele vai ficar totalmente desfalecido, vai ficar atônico, ou seja, não vai ter movimentos, a face vai ficar roxa, tá? Ou seja, cianótica. Então, o que nós temos que fazer? Fazer uma forma de ver, posicionar o bebê no seu braço,
como a figura 1 está demonstrando, um pouquinho inclinado, não demais, tá? Para a criança não ter risco da criança cair e bater a cabeça. Tá? Segunda etapa, dar 5 tapinhas, ou seja, 5 tapotagens nas costas, entre as espátulas, localizar as espátulas, tá? Da criança, e entre elas dar 5 tapotagens, tá? 5. E verificar se a criança chorou. Se não chorou, você leva ela para o outro braço, tá? Com segurança, e faz 5 compressões torácicas e verifica se a criança chorou. Se não chorou, você vai repetir isso até que ela desengasgue ou até que ela sofra uma parada cardiorrespiratória. E enquanto isso, não esqueçam, tá? O socorro já deve ter sido acionado, porque se trata de um problema grave, tá? E que pode levar a óbito esse bebê. Então, é importante, mesmo que ela desengasgue, que o socorro chegue e que transporte para o hospital para que essa criança seja, esse bebê, né, seja avaliado e volte para casa com maior tranquilidade, tá? Se vocês não tiverem segurança para ficar virando o bebê de um braço para o outro, faça somente essa segunda opção aí, ó. Desculpa, a segunda opção. Essa figura 2. Na palma da mão, 5 tapotagens, e verifica se chorou. Se não chorou, você vai repetir isso, tá? Até ele desengasgar. Ok? Então, é um procedimento simples, mas que salva a vida. Outro detalhe, se você visualizar leite na boca ou algum objeto, que o leite às vezes ele coalha e fica ali bem na parte inicial, se você visualizar, você pode tentar tirar. Tá? O ideal é que, se não visualizou, não coloque o dedo na boca da criança, porque você pode empurrar ainda mais aquele líquido ou aquele leite coalhado, e aí você vai obstruir ainda mais a via aérea, tá bom? Só se você visualizar. Tá? E os métodos de controle de via aérea são 3 tipos, vou falar pouco disso, porque o principal é primeiros socorros mesmo, tá? Que é o manual, mecânico e cirúrgico. Tá? No primeiro socorro eu vou usar a parte mais manual, tá? Que é você fazer aquelas compressões para tentar expelir o objeto, ou seja, desobstruir a via aérea ou tentar tirar o objeto caso você visualize o mesmo. Se não, não coloque o dedo na boca, nem do bebê, nem da criança e nem do adulto, tá? Porque você pode empurrar ainda mais esse objeto e ele ficar engasgado ainda mais. E aí a gente não consegue tirar depois disso aí, tá? Aí o paciente vai parar e aí é só lá no hospital. E se você estiver dentro do hospital também, nas unidades de saúde, também não devemos fazer isso, tá? Somente situações críticas que a gente pode tentar tirar, e a gente tem vários procedimentos, né, dentro de um hospital, de unidade básica de saúde, com pessoas bem treinadas, para a gente conseguir retirar isso aí sem maiores lesões. Tá ok? Da parte, então, do desengasgo, é isso, tá? É coisa bem básica mesmo, isso que a gente consegue salvar. Vamos partir agora para a crise convulsiva. Crise convulsiva é uma afecção que ocorre bastante, então chega muitos pacientes no hospital, nas unidades de saúde, em crise convulsiva ou pós-crise convulsiva. Tá? Então é ideal que todos estejam treinados para poder atender essa vítima, né, esse paciente com crise convulsiva. Nós temos que saber qual é a causa depois que a crise passa. Isso é importante. Tá? E o que é uma crise convulsiva? É uma descarga elétrica cerebral desorganizada que acomete todo o cérebro. Então, por isso que a pessoa fica totalmente se debatendo, né? O cérebro fica totalmente desorganizado, as ondas cerebrais, e a pessoa começa a se debater e começa a babar. Tá? Começa a sair muita secreção, saliva pela boca. Tá? Os esfíncteres, ou seja, os músculos, as válvulas, elas relaxam, tá? Logo após a crise convulsiva, e é isso aí que é o perigoso depois da crise, tá? É o que nós vamos falar agora aqui. As crises convulsivas podem ser epiléticas, ou seja, por alguma doença que o paciente tem, alguma outra causa de ser congênito, ou seja, já nasceu com algum problema, ou adquiriu, tá? Neurocisticercose, que é a questão do ovo de solitária na cabeça, e a pessoa já toma remédio, né? Pessoas etilistas,
com a questão de crise de abstinência, também pode ter. E existe ela parcial e generalizada. A mais grave, a mais comum é a generalizada, tá? E que os primeiros socorros são muito importantes, tá ok? As fases clônica e tônica, como o paciente se retorce, tá? Olha só. Então, na fase clônica, ele praticamente estende todo o seu corpo, fica estendido, tá? Na parte tônica, ele começa a fazer flexão, ele fica com os músculos, com os braços e pernas fletidas, tá? Basicamente, o que fazer quando presenciar uma crise convulsiva? Então, agora vai começar realmente a parte dos primeiros socorros. Durante a crise convulsiva, a pessoa pode apresentar várias alterações no organismo, tá? Agitação psicomotora, ela começa a se debater involuntariamente, o olhar vai ficar ausente, tá? Os olhos podem ficar fixos na parte superior ou lateral, perda da consciência, ou seja, vai perder os sentidos, o que pode causar uma queda desamparada, tá? Então, nessa questão de queda, gente, uma vítima de crise convulsiva, ela pode vir a bater a cabeça numa quina de um meio-fio, quina de uma mesa, ou em um concreto, algo mais rígido e provocar lesões cranianas graves que podem levar a óbito, tá? Os espasmos musculares, que são as contrações, com movimentos de contração e flexão, que é a fase tônica e clônica, podem ser suaves ou muito fortes. Então, o ideal não é que nós seguramos os braços e nem as pernas, somente a cabeça, para que não há lesão craniana, tá? Não há traumatismo craniano. E o mais importante também, daqui a pouco nós vamos citar, é a questão de afastar objetos que possam machucar essa vítima, tá? Essa pessoa que está em crise convulsiva, porque ela vai se debater e se for muito forte, se tiver alguma cadeira próxima, algum objeto, mesa ou qualquer outro objeto muito próximo, ela pode sofrer fraturas, tá? Ou até contusões, lesões musculares e por aí vai. Outras lesões mais graves também podem ocorrer, tá? Cerramento da boca com muita força, então há o perigo de morder a língua e lábios. E aqui que está o segredo. Muita gente quer colocar alguma coisa na boca desta pessoa. Inclusive pode colocar até o próprio dedo para tentar puxar a língua. E não é o ideal que nós façamos isso. Por quê? Porque você pode ficar sem seu dedo. Se você colocar uma colher, um cabo de colher, um pedaço de pau, ele pode morder, quebrar dente, a língua, sangrar e engasgar com isso. Pedaço de pau ele pode morder, porque é involuntário, tá? E é muito forte a mordida, a contração fica muito forte. Então, pode quebrar um pedaço dessa madeira também e vir engolir e broncoaspirar, tá? E morrer por asfixia, tá ok? Então são os cuidados que nós devemos ter com a crise convulsiva. Sinais e sintomas. Antes de qualquer procedimento, afastar curiosos. Então é interessante, todo mundo afasta para que o ambiente fique arejado. Eu preciso agora de ar, preciso melhorar esse ambiente também, tá? Além dos objetos. Tá? Primeiro os curiosos, depois afastar objetos e segurar a cabeça ou colocar algo macio embaixo da cabeça enquanto a crise não cessa. Tá? Então vamos lá. Número 1, mantenha a calma, não tente mobilizar seus membros, como eu já tinha dito, deixar o paciente se debater, tá? E afastar os objetos que possam vir a machucar essa vítima. Nunca mesmo, pessoal, nunca põe a mão dentro da boca para tentar ajudá-lo, tá? Ó, assim que passar a crise, aí você vai fazer o que está na figura aí, ó, virar de lado, e aí o paciente, a vítima, não tem tanto risco de broncoaspirar com aquela quantidade excessiva de saliva, tá? Então, o ato de virar a cabeça para o lado também impede que o paciente se engasgue com a própria saliva. E lembrando que ele pode morder a língua, tá? Pode morder a língua na hora da crise convulsiva, pode sangrar. Então, além da saliva, tem o sangue que ele pode broncoaspirar, pode engolir aí e parar na traqueia. E, além disso, a gente tem que lembrar que ele pode ter acabado de fazer uma refeição, estômago cheio, e logo após a crise, os esfíncteres, como eu disse, as válvulas relaxam, e esse alimento pode voltar, retornar, e ele pode também engasgar com o próprio alimento. Então, são cuidados básicos que devemos ter em relação aí à crise convulsiva. Você pode virar o corpo inteiro de lado, de preferência, ou pode virar só a cabeça de lado, tá ok? E
Se a crise estiver durando mais que 3, 5 minutos, ligue para algum serviço de emergência, ou seja, 192 ou 193. É importante que ligue, por quê? Porque a gente não sabe a causa desta crise convulsiva. Então, é interessante que você faça essa ligação. E se já estiver dentro da unidade de saúde, é ótimo que aí, né, já está totalmente amparado nesta situação. Tá? Após a crise, é normal o paciente permanecer desacordado por algum tempo. Então, coloque e o deixe dormir. Nunca pegue um paciente, uma vítima de crise convulsiva e já coloque ela sentada logo após a crise. Tá? Por quê? Porque ela pode vir a ter uma nova crise e cair novamente. E aí ela pode bater a cabeça e ter uma lesão craniana grave. Então, importante que mantenha ela deitada até ela se acordar completamente, ficar totalmente orientada. Tá ok? 7. Nunca ofereça nada para beber ou comer logo após a crise. É como no desmaio. Assim que estiver totalmente acordada, aí sim, tá? Para evitar que ela esteja comendo e tenha uma aparência, ela comendo ou bebendo algo e tenha uma crise naquele momento. Ela vai broncoaspirar aquela comida ou aquela bebida e vai ficar uma vítima grave. Tá? Então, temos que ter todos esses cuidados, que também é a questão da prevenção. Tá? Uma pequena dica é, pacientes que apresentam crise convulsiva devem procurar um médico especialista, ou seja, um neurologista, para que o mesmo possa tomar as medicações específicas e evitar futuras crises. Só que mesmo assim, nós sabemos que pode ter crise convulsiva, porque às vezes a medicação não está na dosagem correta, ou o paciente pode apresentar uma crise convulsiva mesmo com a dosagem correta que o médico prescreveu e que precisa depois de um ajuste nessa dosagem. Tá? Ou às vezes também ele não está usando a medicação de forma correta, horários não padronizados, e isso pode vir a causar a crise convulsiva mesmo tomando o remédio. Tá? Então, prestar atenção nesse detalhe, que é muito importante e que é um primeiro socorro aí de prevenção, nós podemos estar orientando as pessoas para que ocorram menos esses episódios. Tá ok? Ferimentos externos. Qual é o primeiro socorro em relação a ferimentos externos? Tá? Priorizar o controle do sangramento. Então, a gente não vai falar hoje sobre politraumatizado, que é um tema muito importante, mas é um tema bastante vasto, grande, tá? Mas algumas coisas a gente vai já entrar aqui, que é a parte de o controle de sangramento, que no trauma é a primeira coisa que se faz hoje, que é o X, tá? Tá na letra X, que é controle de hemorragia. Lavar o ferimento com água potável, tá? Água limpa, isso é importante, tá? Para retirar aquela questão de sujidade visível que está ali, ó, poeira, tá? Terra, pode ser pedra, alguma outra, principalmente quando é de asfalto, tirar aquela sujidade para evitar infecção, tá ok? Proteger o ferimento com pano limpo, fixando sem apertar muito, tá? Não remover objetos empalados. O que é isso? Objetos fixados, ou seja, faca, tesoura, qualquer outro objeto pontiagudo que esteja fixado, qualquer parte do corpo, não é ideal que a gente remova. Por quê? Porque na remoção, eu posso causar lesões que não existem, ou seja, eu posso agravar o quadro dessa vítima. Então, retirar somente no hospital por pessoas especializadas. Tá ok? Não colocar qualquer substância estranha sobre a lesão, ou seja, pode café, pasta de dente, qualquer dessas substâncias aí, você pode contaminar ainda mais a lesão. Então, basicamente tá, de preferência, lavar se tiver alguma sujidade visível, se não tiver também não é necessário que se lave neste momento, tá ok? E encaminhar esse paciente para o hospital o mais rápido possível, tá? E se chegar para vocês na unidade hospitalar, às vezes pode chegar sem nenhum cuidado, fazer os cuidados básicos, limpar aquele ferimento, né, para que evitar possíveis infecções nesses ferimentos aí, tá? Hemorragias. Hemorragias é outro assunto também muito vasto, tá? Mas o que é hemorragia? É a perda de sangue devido ao rompimento de algum vaso sanguíneo. E
quais são os vasos que nós temos? Artérias, veias e capilares. Qual é o mais grave? Tá? Qual é a hemorragia mais grave? Arterial. Porque a cada bombeada do coração, o sangue jorra. Tá? E a cor é vermelho vivo. Então, é bem grave quando é hemorragia arterial. Venoso vai depender do calibre da veia. Tá? O sangue é um pouquinho mais escuro, tá? É um vermelho mais escuro. Se a veia for calibrosa, também pode sangrar e também pode levar a óbito, só que com menos frequência. Capilares é aquela hemorragia, por exemplo, um exemplo claro, corte na cabeça. A cabeça sangra bastante, por quê? Porque ela é bem vascularizada, ou seja, tem muitos capilares. Então, qualquer ferimento, menor que seja, sangra bastante. E você acha que a pessoa está com um ferimento grave, e às vezes não está. Tá? Mas a gente só pode levar isso em consideração quando a gente avalia. Tá? Mas o mais grave de todos, arterial, que é o que leva a óbito em torno ali de minutos. Ok? Então, toda hemorragia deve ser controlada imediatamente. Tá? Hemorragia abundante, que é a que eu disse sobre a questão de arterial e não controlada, pode causar a morte em 3 a 5 minutos. Tá? Basicamente, então, tem que ser rápido isso aqui. É onde o primeiro socorro vai entrar firme aí para você salvar a vida. Por quê? Porque às vezes o socorro ainda nem chegou, ou às vezes está dentro do hospital também. A gente tem que ter esse conhecimento aí básico de primeiros socorros. Tá? Dentro do hospital a gente não trabalha, das unidades básicas de saúde, a gente não trabalha só com urgência e emergência. Às vezes a gente trabalha com primeiros socorros também, que é o que se faz para poder salvar essa vida. Tá? Então, como eu já disse, como reconhecer o sangramento? Olha só, a primeira figura onde está aí, ó, arterial, você vê que o sangue é vermelho vivo e ele sai em jato. Tá? Então, isso aí, se não for controlado, esse paciente pode ir a óbito em alguns minutos. Na segunda figura, você já vê que o sangramento é um pouco menor, mas ainda assim em grande quantidade. Tá? O sangramento venoso e o sangue é um pouco mais escuro. E na terceira figura, a gente percebe aí um pequeno sangramento, tá? Mas às vezes sangra, não para de sangrar rápido, por quê? Porque é cheio de capilares, muito vascularizado. É um sangramento que não mata, mas eu preciso também controlar esse sangramento, tá? É importante também que eu faça curativo compressivo aí em cima. Nós vamos falar sobre sinais e sintomas. O sangramento é visível, tá? O nível de consciência é variável, decorrente da perda sanguínea. Vai depender, se for arterial, você vai ficar inconsciente mais rápido. Se for venoso, grande e calibroso também, você pode ficar inconsciente também mais rápido. Você vai perceber que a pele da vítima vai ficar pálida, a pele e a mucosa. Ou seja, você vai olhar a boca, os olhos, está pálido, bem branco mesmo, ou também pode ficar, dependendo da pessoa, amarelada. Tá? É sinal que perdeu muito sangue. Então, daí os primeiros socorros. Tá, ok? Primeiros socorros de hemorragia externa, comprimir o local com um pano limpo, elevar o membro quando possível, ou seja, se o ferimento for membros inferiores ou membros superiores, você consegue elevar mais alto do que o corpo. Então, isso é importante, e você diminui o retorno venoso, o sangramento diminui. Comprimir os pontos arteriais, quando há possibilidade disso. Então, principalmente na parte do braço, né, a nível radial e ulnar, você consegue comprimir a artéria no osso, é mais fácil. Na região femoral da perna, também você consegue comprimir a artéria femoral no fêmur. Então, você talvez consiga diminuir bastante aí a questão do sangramento. Tá, ok? Prevenir o estado de choque, ou seja, não deixar esse paciente sangrar demais, porque ele pode entrar em estado de choque hipovolêmico, perdeu muito sangue, a pressão vai abaixar, é um paciente que vai ficar grave, tá? Podendo ir a óbito, tá? Horas depois. Aplicar torniquete. Aqui, basicamente, pessoal, eu não vou falar muito, porque o torniquete está voltando agora com mais força, né? Com mais qualidade. As pessoas têm que ter bastante treinamento também para aplicar torniquete, não pode fazer de qualquer maneira, tá? Ele é mais usado na questão de amputação traumática ou esmagamento de membro. Por quê? Quando você tem amputação total. Então, eu vou perder artérias, veias, capilares, tendões, vou perder tudo, então vai sangrar bastante. Então, tem que fazer o ideal que se faça um torniquete, senão você não consegue controlar esse sangramento.
Esmagamento de membro, a mesma coisa. Quando esmaga, esmaga tudo. Músculo, artéria, veia e sangra bastante também. Tá? Então, neste momento, a questão do torniquete, a gente vai falar basicamente isso, quando é que tem que ser usado. Aí não vamos aprofundar muito, porque tem que ter um treinamento bem específico em relação ao uso do torniquete, para que se evite consequências mais graves também do paciente se ele for aplicado de forma incorreta, tá ok? E encaminhar o paciente para a unidade hospitalar. E se ele já estiver na unidade hospitalar, realizar esses primeiros socorros aí até o socorro especializado chegar, até o médico chegar e pedir procedimentos mais complexos para esses pacientes, né, que vai precisar. Tá? Hemorragia externa, sinais e sintomas, sangramento. Aqui, na verdade, teve um errinho aqui, mas não tem problema, a gente já corrige agora. Tá? É hemorragia interna. Tá? Sangramento geralmente é não visível. Tá? Nível de consciência variável, também depende da intensidade do local de sangramento. Tá? Primeiros socorros, manter a vítima aquecida e deitada, é um sangramento que a gente não está vendo, então a gente não sabe onde está sangrando, mas esse paciente apresenta alguns sinais e sintomas, tá? Palidez também cutânea, o coração acelerado, ou seja, taquicardia, então tem que verificar o pulso desse paciente. É interessante acompanhar pulso, pulso, cor da pele e nível de consciência, tá? Nessas questões de hemorragia interna, tá? E acompanhamento dos sinais vitais, adequadamente nas intercorrências e agilizar o encaminhamento o mais rápido possível desse paciente, tá? Dessa vítima, para a unidade hospitalar. Tá? Um paciente, hemorragia interna é um paciente crítico, que a gente precisa o mais rápido para o hospital. Não dá para fazer muita coisa nos primeiros socorros. Tá? Ele precisa de um hospital o mais rápido possível. Queimadura é um tema também bastante interessante e que acontece bastante. Chega muita criança queimada, adulto, principalmente criança com acidentes domésticos que poderiam ter sido evitados. Tá? Poderiam ter sido evitados. A maioria das queimaduras podem ser evitadas. Então, isso é interessante a gente saber os primeiros socorros e o que fazer nessas ocasiões. E lembrando como ela pode ser, quais são as causas principais. Tá? Pode ser na questão de calor, térmico, elétrico, produto químico, irradiação ionizante, altas temperaturas, então, óleo quente, água quente, produtos químicos também, tá? Como soda, esses produtos mais cáusticos, né? Que pode ocasionar queimaduras graves e até mesmo levar a óbito. E as queimaduras elétricas, que são bastante comuns também aí no dia a dia. Chega muito paciente do pronto-socorro com essas queimaduras. Mas o que nós devemos saber, basicamente, em relação a sinais e sintomas. A queimadura de primeiro grau, ela atinge somente a epiderme, ou seja, o local vai ficar só com dor, ou seja, uma dor local e vermelhidão na área atingida. Não vai formar bolhas. É uma queimadura mais simples, mas que também precisa de avaliação, tá? Unidade de referência, tá, ok? Segundo grau, atinge a epiderme e a derme, ou seja, já atinge duas camadas da pele, por isso que ela é segundo grau. Apresenta dor local, vermelhidão e bolhas d'água. E nós vamos falar mais na frente o que fazer na questão de primeiros socorros. Tá? Terceiro grau, atinge a epiderme, derme e alcança os tecidos mais profundos, podem chegar até o osso. Tá? Ou seja, ela atinge as 3 camadas da pele, atinge músculo, tendão, artéria, veias, o tecido sensitivo. Então aí o paciente vai ter dor. Muita gente fala assim, mas o paciente com queimadura de terceiro grau, ele pode ter dor? Muita gente fala que ele não tem dor, ele vai sentir dor, mas por quê? Porque quando ele tem de terceiro grau, ele tem de primeiro e tem de segundo nas regiões adjacentes, ou seja, ao redor. Então ele vai sentir dor. Tá? Ele não vai sentir dor na mais profunda, mas nas mais superficiais vai sentir dor. E muita dor. Tá? Quais são os primeiros socorros? Isolar a vítima do agente agressor, ou seja, do que está ocasionando a queimadura. É importante que a gente isole. Tá? Diminuir a temperatura local, banhando com água fria, ou seja, água natural, água em temperatura ambiente, tá? Por pelo menos 20 minutos. Por quê? Porque nós sabemos que o agente causador, ele fica na pele
e aí fica queimando ali, tá? Por vários minutos. Então é importante que você coloque água fria por pelo menos 20 minutos, tá? E não esquecendo de chamar o socorro. Proteger a área afetada com plástico. De preferência, pode usar o plástico também, plástico limpo, mas de preferência um pano limpo, tá? Um pano limpo para que não tenha risco de infecções, tá? Não perfurar as bolhas é muito importante porque as bolhas ainda não se romperam, então ela protege a pele ainda. Então só perfurar lá no hospital e por pessoas capacitadas, treinadas e habilitadas para isso, tá ok? Não colocar gelo, porque o gelo pode piorar a queimadura, tá ok? Porque ele vai trazer vasoconstrição, vai fechar os vasos sanguíneos ali e vai ficar sem oxigenação naquela parte, piorando a lesão. Não aplicar medicamentos, tá? E nem produtos caseiros. Aplicar medicamentos somente lá no hospital, como eu já disse, por pessoas treinadas e capacitadas, tá? Para que não cause uma aderência de alguma medicação ou alguma pomada que você tenha. Se causar aderência, a queimadura for de primeiro grau, for de segundo, ela pode virar de terceiro grau. Se for de primeiro, pode virar de segundo grau, tá? Então, basicamente é isso, tá? Retirar parte da roupa que esteja em volta da área queimada. Se estiver aderida na pele, eu não posso retirar, tá? Porque se eu retirar, eu vou causar lesão. Eu não posso causar mais lesões. Isso já é primeiros socorros. Retirar anéis e pulseiras para não provocar estrangulamento ao inchar. Só que você só vai tirar se não tiver aderido, tá? Porque se tiver aderido na pele, só vou tirar lá no hospital, tá? E por pessoas treinadas. Retirar anel depois que o dedo incha é um pouco complicado. Tem algumas técnicas interessantes aí que podem ajudar aí, tá? Mas precisa de treinamento prático, não teórico, esse treinamento é prático mesmo, tem que pôr a mão na massa para poder aprender a tirar. É uma forma simples, mas que ajuda bastante os pacientes no dia a dia, as vítimas no dia a dia. E encaminhar essa vítima para atendimento hospitalar o mais breve possível. Tá? Então, de queimaduras, os primeiros socorros básicos são esses. Nós temos que pensar primeiros socorros e encaminhar para o hospital. Se já chegar no hospital, o hospital não for de referência, aonde é que eu tenho que encaminhar? Para o hospital de referência. Tá? E fazer esses primeiros socorros aí, basicamente, para não piorar a lesão. Tá? Choque elétrico, isso acontece muito em casa, principalmente com criança. Tá? E quando acontece com criança, até mesmo com adulto, quase todos os casos são fatais. Então, o choque elétrico é alguma coisa assim, que a gente pode evitar. Tá? Então, é muito importante trabalhar neste caso aqui muito mais com prevenção do que em agir em caso de choque elétrico. Tá? Nós vamos ver as duas coisas, mas pensando mais na prevenção de acidente doméstico. Tá? Em casos simples, pode acontecer tomadas mais baixas, crianças são muito curiosas, ela pode pegar um garfo, alguma coisa metálica, ou o próprio dedo mesmo na tomada. Então, toma um choque e pode ser fatal. Tá? Pessoas que não são habilitadas a mexer com rede elétrica, vai se aventurar, acaba tomando choque e indo a óbito. Então, isso pode ser prevenido, tá? Contratando pessoas especialistas para esse caso. Tá? Então, tem que ter muito cuidado. E nós temos visto aí muito nas televisões, nos jornais, a questão de poste de energia energizado. Principalmente na época de chuva, as pessoas encostam, tomam choque, né? E a carga é bem alta e a pessoa vai a óbito. Não tem nem como salvar essa pessoa. Muitas das vezes não tem nem como salvar. Tá? E quais são os sinais e sintomas? Os mais graves são parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões traumáticas. Tá? Então, basicamente, é um caso mais crítico, o choque elétrico, tá? Principalmente quando é alta voltagem. Primeiros socorros. Interromper imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica, utilizando luvas isolantes de borracha de acordo com a classe. Então, isso aqui, a gente vai avaliar o seguinte. Primeiros socorros, nem sempre você vai ter uma luva isolante de borracha. Então, o que nós devemos fazer é com segurança, se nós tivermos segurança, tá? Se tiver fio desencapado, fio solto, ou se a criança tomou um choque na tomada, a gente desligar a rede elétrica. Tá? Se for uma coisa mais externa, na rua, um fio de alta tensão, ligar para o serviço especializado, que é o seu serviço de energia, e desligar aquela rede por completo, para que a gente possa atender aquela vítima com segurança. Então, a gente tem que pensar também que
Lembrando, primeiros socorros, o socorrista, ou quem vai atender ali, primeiro lugar você, depois o outro, porque se eu for sem segurança, eu sou a próxima vítima. E aí quem é que vai socorrer? Era uma, virou duas. Tá? Então sempre olhar a questão da segurança de cena. Posso chegar, posso ir, tem segurança, tá tudo certo. Aí você começa a fazer a avaliação dessa vítima. Tá? Certificar-se de estar pisando em chão seco, porque, lembrando, o chão molhado conduz energia e é muito perigoso. Tá? E se o fio estiver no chão molhado, vai conduzir energia aonde estiver molhado. Então, tem que sempre estar desligando a rede elétrica. Realizar a avaliação primária, ou seja, grau de consciência, respiração e pulsação. É verificar se esse paciente está em parada cardiorrespiratória. Tá? Se tiver em parada cardiorrespiratória, iniciar imediatamente as compressões torácicas. Tá? Basicamente, antes disso, vocês vão chamar socorro. Tá? E compressões torácicas e ventilação. Se não tiver ventilação, só compressões torácicas até o socorro chegar, porque a gente não sabe a gravidade disso. Tá? E esse paciente tem que ser o mais rápido levado para o hospital. Tá? Ou se já chegar com esse histórico, os mesmos procedimentos. Tá? Na relação se o paciente já tiver em parada cardiorrespiratória. Tá, ok? E as queimaduras graves, nós vamos tratar lá no hospital também, da mesma forma, e as lesões traumáticas também. Lembrando que, mas como assim lesões traumáticas? Esse paciente pode estar na altura e cair. Então, além das queimaduras e da parada pelo choque, ele pode ter lesões gravíssimas traumáticas. Tá, ok? Por isso é importante levar para o hospital especializado. Tá? Fratura, basicamente, um pouco simples de resolver isso aqui, imobilizar e encaminhar esse paciente para o hospital. Mas como é que eu vou saber que tem fratura? É o rompimento total ou parcial de qualquer osso. Existem dois tipos, tá? A fechada e a exposta. A exposta é mais fácil porque você já vai estar vendo o osso para fora da pele. Então aí já é uma situação bem mais crítica, que pode ter rompido o vaso e esse paciente pode estar sangrando. Tá? A fechada, o osso não sai para fora do tecido, mas você vai ver deformidade. Observando aí, conforme as figuras, você consegue visualizar, tá? Principalmente em jogo de futebol, aí, tanto que fraturas graves em jogo de futebol, que tem, ou esportes que tem muito contato. Né? Lembrando aqui do Anderson Silva lá, que vocês devem lembrar, como que ficou a perna dele, totalmente torta. Não foi fratura, não me lembro se foi fratura exposta, mas foi uma fratura grave que ficou totalmente deformado a perna dele, totalmente deformada. É uma fratura, mesmo sendo fechada, é grave, tá? É cirúrgica ali. Como é que eu vou identificar? Como nós já falamos, eu vou comparar o membro supostamente fraturado com o que não está fraturado. Eu vou procurar a presença de deformações, inchaço, espasmo da musculatura, feridas, palidez, porque às vezes a fratura pode interromper a circulação sanguínea, o membro ficar bem pálido, tá? A presença de dor à manipulação, crepitação óssea, ou seja, quando você sente um osso encostando no outro, tá? Isso é uma fratura bem grave. Enchimento capilar lento é você verificar lá na ponta, ou se for membro superior, nos dedos, se a perfusão, tá? Ou seja, se o sangue está chegando na periferia aqui, ó. Se não está chegando na periferia, quer dizer que o enchimento está bem lento, ou seja, a fratura está ocasionando uma diminuição aí do sangue na periferia. Diminuição da sensibilidade, também não consegue sentir bem, você encosta, mas a sensibilidade diminui bastante. E redução da temperatura, aquele membro que está fraturado fica mais gelado. Por quê? Porque a questão da circulação naquele local não está sendo feita de forma adequada devido à fratura. Então é importante a gente estar observando todos esses detalhes aí e saber. Primeiros socorros, o que fazer? Mobilizar com tala ou material rígido. Tá? Isso aqui também é necessário que se tenha um treinamento prático, mais básico, mas tem que ser prático para a gente poder realmente entender como funciona isso, até quando eu posso tracionar o membro, até quando eu posso movimentar para poder estar fazendo essa mobilização. Tá? Mas o ideal é que vocês, na parte de primeiros socorros aí, movimentem menos possível esse membro até o socorro especializado chegar, ou caso você for levar esse paciente para um hospital, ou se ele chegar no hospital para você sem nenhuma imobilização, você movimentar o menos possível, mantendo esse membro
né, mas sem movimentação para evitar piora de fratura ou rompimento de vasos sanguíneos e tudo mais. Tá, ok? Fratura exposta. Cobrir o ferimento com pano limpo, estancar o sangramento e prevenir contra o estado de choque. Tá? Ou seja, se estiver sangrando, fazer os primeiros socorros, como a gente foi dito lá nas hemorragias externas. Tá? E a gente não pode tentar colocar o osso para dentro. Lembrando disso, só podemos quando a gente tem treinamento específico e habilidade para tal. Tá? E mesmo assim ainda é um assunto um pouco polêmico, essa parte de alinhamento quando tem fratura exposta. Tá? Tem que ter muita experiência nessa parte aí, então vamos fazer o básico, que é cobrir o ferimento com pano limpo, estancar o sangramento e prevenir a hemorragia e prevenir o estado de choque. Ou seja, se eu estancar o sangramento, eu já previno o estado de choque. Não movimentar a parte fraturada, não dá nada para poder comer ou beber a vítima, por quê? Porque ela pode precisar fazer cirurgia de emergência. Então, o ideal é que ela esteja em jejum, tá ok? Por isso que não pode dar nada para ela comer nem beber. E encaminhar para o hospital mais rápido, um hospital de referência a trauma. Tá? Luxação em entorse, coisa simples que acontece, mas a luxação, lembrando, a luxação é um pouco mais grave do que as fraturas. Por quê? A luxação é quando a articulação sai do seu lugar. E se ela sair do seu lugar, lembrando que ali ao redor das articulações eu tenho tendão, eu tenho veias, eu tenho artérias. E ela pode comprimir o tendão ou comprimir as artérias, fazendo com que a circulação pare ou diminua para o membro. Então, eu posso perder o membro rapidamente. Tá? Então, a mesma coisa, imobilizar e levar para o hospital o mais rápido possível. E entorse é uma coisa mais simples. Pisou torto, deu aquele entorse. Às vezes vai ter o quê? Você vai inchar o local, principalmente quando é tornozelo, tá? Tornozelo vai ficar bastante inchado. Então, qual é o primeiro socorro em relação a isso? Colocar gelo e compressas frias, encaminhar para o médico, porque até o primeiro momento, luxação e entorse, tá? Eu só vou saber lá no hospital qual é a consequência que vai ter disso. Então, o primeiro socorro basicamente é não tentar fazer nada, não mexer, manter o membro, tá? Manter o membro sem movimentar, tá? Se eu precisar imobilizar, imobiliza e encaminho para o hospital. O gelo é importante por quê? Porque na parte do entorse, parte do inchaço, o gelo vai fazer vasoconstrição, ou seja, vai fechar os vasos e esse inchaço vai diminuir. Tá? E com isso também não deixa a parte inflamatória acontecer. Então, é os primeiros socorros mais básicos aí que a gente pode ter em relação a luxação e entorse. Não tente voltar a articulação sozinho. Por quê? Porque você pode causar uma fratura. Então, é importante que você imobilize e leve para o hospital. Tá? Espero aqui, pessoal, ter colaborado aí na parte de primeiros socorros. Existe bem mais coisa, logicamente, né? Lembrando que esse tema é bem vasto, tá? Mas as partes principais que a gente pode salvar vidas, ajudar as pessoas, tá? Nas coisas mais simples e que muitas pessoas vão a óbito porque muitas pessoas não sabem fazer primeiros socorros. E só para finalizar, nós sabemos que a maioria das pessoas, quando precisam de primeiros socorros, elas morrem por falta de atendimento, tá? Ou seja, falta de atendimento. E a segunda causa de morte é as pessoas que vão socorrer são inabilitadas, não sabem atender, ocasionando também a morte ou colaborando para tal, porque se eu não atendi ou atendi de forma errada, eu vou ocasionar aí a morte daquele paciente o mais rápido, em vez de conseguir trazê-lo de volta. Tá? Então, basicamente, foi isso aí. Tá? Agradeço vocês pela atenção. Tá ok? Até mais, obrigado. Tenha uma boa tarde a todos aí.